Enquanto o sistema Toyota de produção e outras metodologias como o Lean Six Sigma começavam a ganhar o mundo, os resultados das empresas de alto desempenho chamaram a atenção de dois professores japoneses que lecionavam nos Estados Unidos na Harvard Business School no final dos anos 80. Esses professores se chamavam Hirotaka Takeuchi e Kujiro Nonaka. Esses professores conduziram um estudo para entender o que estava por trás do sucesso de empresas como a Toyota, Canon, Honda, HP, 3M. O que eles descobriram foram que os produtos desenvolvidos por essas empresas eram coordenados por equipes multifuncionais com um objetivo transcendente, um objetivo maior, que ia além do objetivo específico de cada projeto. Eles estavam comprometidos também com o aprendizado cruzado, aprendizado contínuo. Por exemplo, as equipes elas deviam aprender não apenas sobre os elementos de hardware e software do produto, mas também outros aspectos do negócio, como marketing, mercado, preferências de compra dos usuários. As iterações curtas executadas nessas empresas pelas equipes multifuncionais, além de uma forte dinâmica de interação entre os membros da equipe, facilitavam um ciclo de geração de conhecimento que gerava inovação, além de diminuir o tempo de introdução do produto no mercado e aumentar a qualidade do produto desenvolvido. A esse tipo de gestão, Nonaka Takeuchi deu o nome de Scrum, que é um termo reduzido de uma jogada do rugby, chamada de Scrum Made. Nessa jogada, Scrum, os dois times se juntam de cabeça baixada e empurram uns aos outros para tentar levar a bola adiante no campo e marcar um ponto. Vejam agora uma jogada Scrum do time brasileiro de rugby. Even Frederico seems to be having fun out there. Well, the scrum battle resumes now. And a big shot from Brazil. Oh, that's sensational. Aruda controlling it in the back. They have absolutely smashed this. Vai Brazil! Oh, I love it too. Look at them. They're right in the faces. And right, shouldn't they? They beat. Então, como vocês viram neste vídeo de uma jogada de rugby do time brasileiro, o time se move como um bloco único, com o objetivo de levar a bola adiante no campo. E é assim que a metodologia Scrum espera que os times de projeto se comportem. Ou seja, as pessoas elas devem trabalhar em equipe com um objetivo único de entregar um produto que seja capaz de agregar valor ao cliente, dentro das restrições de prazo, qualidade e custo. O resultado do estudo de Nonaka Takeuchi foi publicado em um artigo da revista Harvard Business, em 1986. O artigo era intitulado The New Product Development Game, ou o novo jogo de desenvolvimento de novos produtos. Nesse artigo, Nonaka Takeuchi mostram que a velha forma de desenvolver produtos usando o método cascata ou método sequencial era falho, e que as empresas de alto desempenho conseguiam melhores resultados aplicando um processo de desenvolvimento com fases sobrepostas que garantiam maior flexibilidade e rapidez. Nonaka Takeuchi destacavam também que as equipes multifuncionais elas tinham total liberdade e autonomia para tomar as próprias decisões. Esse artigo é considerado um dos artigos mais lidos em toda a história de produção científica mundial. Porém, somente 7 anos depois, em 1993, que foi utilizado pela primeira vez numa aplicação prática. O vice-presidente de uma empresa de tecnologia, chamado Jeff Sutherland, ficou impressionado com o processo de desenvolvimento apresentado por Nonaka Takeuchi e utilizou os princípios de gestão apresentados por estes professores para ajudar no desenvolvimento de uma nova linha de produtos de software. Utilizando esses princípios, Sutherland conseguiu entregar produtos de alta complexidade em menos de 6 meses, sem utilizar todo o orçamento previsto e com muito menos bugs do que qualquer outra entrega anterior.
Sutherland, animado com os resultados que ele tinha alcançado no desenvolvimento da nova linha de produtos e convencido de que os conceitos de velocidade e flexibilidade eram fundamentais para o desenvolvimento de equipes de alto desempenho, incorporou estes princípios em um novo método de gestão de projetos, que ele denominou de método Scrum, em referência ao termo utilizado por Nonaki Takeuchi para se referenciar a times de alto desempenho. 2 anos depois, Sutherland e o seu colega Ken Schauber publicam em uma conferência da ACM um artigo intitulado The Scrum Development Process, ou Processo de Desenvolvimento Scrum, no qual sistematizam as novas práticas de gerência de projetos. Em 2001, Sutherland, Schauber e outros 15 associados se reúnem na cidade de Snowbird, no estado de Utah, nos Estados Unidos, para definir um manifesto ágil, que se tornaria um convite para engenheiros de software aplicarem métodos exclusivos para o desenvolvimento de novos produtos por times de alto desempenho. A partir de então, Schauber, Sutherland e uma comunidade gigantesca de praticantes do Scrum começam a implementar não apenas o framework, mas também a formar milhões de times de alto desempenho em todo o mundo.